A oração, ela não tem preço, isso é um presente que Deus nos deixou. Mas nós temos que ter coragem e não desistir. Todas as trevas, todas as batalhas que vocês tiverem que vencer, vocês vencerão enquanto estiverem com as mãos estendidas. Mas se cair o desânimo, a preguiça, a tristeza, vocês vão sendo levadas para baixo, vão perdendo tudo. É preciso então que a gente esteja com as mãos para cima. Vamos falar um pouco do Evangelho de Lucas, capítulo 18, que vocês tiveram a oportunidade de assistir à missa domingo, escutaram homilias belíssimas, mas eu quero colocar alguma coisa para nós, né? Mais pertinho de nós, né? E todas as leituras de domingo têm um ensinamento que é sobre a oração. Oração é um dom precioso demais de Deus para nós. É um bem extraordinário. É extraordinário poder falar com Deus. Vocês não acham isso assim, acima da média da compreensão? Não, eu fico simplesmente impressionada com isso. Eu posso falar com meu Pai. Catarina de Siena viu ele com o universo nas mãos. Você imagina, eu posso falar com aquele que é o dono do universo e ele é meu Pai. Isso é simplesmente extraordinário. Então nós precisamos de aprender algumas coisas, tirar alguns medos, alguns preconceitos. Nós vimos a semana passada que Nossa Senhora nos ensinava que a oração tem que ser simples, tem que ser humilde, temos que ter fé e tem mais uma coisa. O que a gente aprendeu aqui quando Jesus fala com os discípulos? Vocês precisam aprender a rezar sempre. Sempre, mesmo que a situação da viúva era impossível de ser resolvida. Aprender a rezar sempre, com persistência. Oração é a nossa resistência em manter, em estar ali, em acreditar que a última palavra é do amor. Oração é essa resistência. Nós temos que nos manter, ele não desistir de falar com o Pai. Então, tem uma última palavrinha, então nós sabemos que eu precisamos de simplicidade, eu preciso de humildade, eu preciso de fé, mas o que mais que eu preciso de ter? Preste atenção. Quando você encontra com uma pessoa que é sua amiga, uma pessoa querida, você conversa com ela como se tivesse terminado o assunto, mas que é uma continuidade de assunto, né? Você tem uma liberdade de falar, você continua a conversa, você não fica escolhendo palavras, não é? Você simplesmente fala, sem medo de ser julgada, sem medo de ser... Quando a pessoa não é muito íntima, né? Você não sabe, você não confia direito, você não sabe o que você fala, você mede as palavras, melhor ficar calado, o que eu faço? A nossa oração com Deus tem que ser de intimidade, porque eu preciso de liberdade. É a quarta palavra. É a simplicidade, a humildade, a fé e a liberdade, porque eu sou filho. Eu sou filha de Deus. Então eu tenho que ter liberdade de falar para o meu Pai tudo. Eu não preciso esconder nada. Eu posso continuar com Ele a partir de onde eu parei ontem. E eu não preciso ter hora para falar com Ele. Posso falar com Ele várias vezes ao dia. É essa liberdade de falar com Ele de um jeito simples, sem precisar de escolher as palavras, sem precisar de estar com um traje perfeito, sem precisar de estar... Eu sei que Ele é o Senhor absoluto de tudo, mas Ele é meu Pai. Então, se eu estou triste ou se eu estou alegre, eu posso contar para Ele. Eu posso falar com Ele, só viu aquele negócio? Ele sabe por quê. É essa liberdade de transitar, de quando a gente chegar diante dEle, não falar, ó Deus, fala, meu Pai. Isso muda a história. Como disse Jesus nos ensinou qual palavrinha? Qual que é a palavrinha para dirigir ao Pai? Abá, Paizinho, Paizinho. Então, mas quem sou eu para chegar diante dele? Eu sei que eu sou criatura, que eu não tenho nenhum mérito, mas foi Ele que me escolheu, não é assim? Me criou, me ama. Toda essa nossa relação com Ele tem que estar baseada numa palavra. Nós temos que acreditar num amor incondicional. Nós temos que ter certeza que eu tenho um Pai que vela por mim.
que não dorme, que o olhar dele nesse momento é exclusivo para cada filho, que somente ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. É preciso que vocês acreditem nesse amor, é preciso trabalhar por esse amor, para que vocês possam transitar com ele nessa intimidade. Então eu tenho que entender que eu não preciso ter hora, porque tem gente que só sabe rezar ou de manhã ou de noite, não consegue rezar durante o dia ou em outro horário. A gente não pode ser engessado com as coisas de Deus. Essa liberdade de filho. Preciso falar um negócio com o senhor? Eu preciso falar, mas eu não estou na igreja, não estou no lugar sagrado, mas ele está dentro de mim, ele habita em mim. Então eu posso voltar para dentro de mim, porque a verdade me espera lá dentro de Santo Agostinho, e eu posso parar, fechar os olhos e falar: me ajuda aqui agora. Eu posso aprender como aquilo que Jesus disse: orar o dia inteiro, ore sempre. Filó, mas eu não posso ficar de joelho o dia inteiro, nem eu. Mas eu preciso aprender uma coisa com Nossa Senhora. Nossa Senhora, enquanto trabalhava, fazendo tudo que ela tinha que fazer, ela continuava pendente de Deus. Então me ajuda, presta atenção vamos trazer isso para uma vida assim mais perto de nós. Quando você tem alguém que você ama profundamente, seja seu filho, seu marido, sua mulher, alguém que você ama, durante o dia trabalhando, várias coisas você está fazendo, se você se lembra dessa pessoa, seu coração se enche de alegria, ok? Então, quando a gente estiver trabalhando, volte o seu olhar, o seu coração para aquele que te ama, que a gente ainda não ama, mas ele nos ama. A gente ainda não ama como ele nos ama, não é? Né? Estamos ainda a caminho, né? Por isso que ele fala: amarás, né? Jesus tem esse cuidado, porque ele sabe que um dia a gente vai conseguir chegar lá, mas a gente se lembra dele. Então aprenda a voltar o seu olhar para ele, o seu coração para ele. Fala: me ajuda aqui agora, me ilumina nessa decisão, caminha comigo até ali. Aprenda a fazer isso, e você vai entender como é que você vai fazer tudo com um sabor diferente, por causa da presença dele, que você tomou consciência que ele está ali, porque ele está, ele não abandona, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Então aprenda a conversar com ele em intimidade. Deus quer muito mais intimidade com você do que você com ele. Então aprenda a falar isso. Fala: Senhor, eu gostaria de fazer igual Catarina de Siena, que fala que tinha criado para ela um aposento, como se fosse um sacrário que ela levava para as viagens para poder rezar. Então aprender a rezar internamente. O que é que eu criei? Eu criei um espaço em mim que eu posso rezar em qualquer ambiente que eu estiver, não é assim? Aprender a rezar, voltar para dentro de nós. É claro que a gente precisa de horários fixos, sim, para as grandes orações, né? Para a gente poder aprender a fazer um diálogo com o Pai, a parar para ouvir, a se alimentar da palavra, porque Deus vai atraindo. Vocês observam que quando Deus atrai, Ele te atrai para rezar, que Ele vai enchendo o nosso coração, a nossa alma fica iluminada. Sabe por quê? Porque para a gente rezar eu preciso de uma palavra. Vocês sabem qual é? Preciso de desejar Deus. O cristianismo é a oração, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Quando a gente deseja Ele e reza com todo o nosso coração, a nossa alma é iluminada. Por isso você olha para alguma pessoa e fala: essa pessoa tem uma luz que não é dela, que a luz não é nossa, a gente reflete a luz, ok? Mas não tem, a luz não é própria. Então, vocês imaginem, então você passa a ter uma luz. Por isso que a oração é a luz da alma. Assim como a luz ilumina os olhos, nos permite enxergar, a oração ilumina a sua alma, por causa dele que nos atrai. Quando a gente não deseja, a nossa oração para Deus é como se a gente fosse mudo, Ele não escuta a voz. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu rezo, ele fala em Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É porque eu preciso desejá-lo. Fala: Pai, eu preciso falar com o Senhor. Ou muitas vezes você pode chegar perto dele e falar: eu vim cá só chorar. Só ele sabe por que você está chorando. Ou muitas vezes você vai chegar perto dele e falar com ele: hoje eu vim cá só porque eu quero colo. Vocês já pediram colo a Deus Pai? Não é Jesus não, a Deus Pai. Já pediram? Peça, é extraordinário. Fala com ele: hoje eu quero dormir no seu colo de Pai. Vocês vão ver que sono extraordinário. Fala com ele: eu sou sua filha, eu sou seu filho, eu quero o seu colo. Hoje eu estou me sentindo desprotegida, hoje eu estou me sentindo sozinha, hoje eu estou, seja lá o que vocês estiverem sentindo, conta para ele. Vocês verão acontecer, porque o nosso Deus é vivo.
e o olhar dele está sobre você, e o ouvido dele atento a te escutar. Por isso a oração é tão extraordinária, eu fico enlouquecida com a oração. É algo assim, sabe quando você mora fora de casa? Eu tive essa experiência quando eu vim para cá, né? Lá com meus 17. E que eu sentia vontade de sair para casa, olha que a época era dura, né? Há tantos anos atrás, a gente não podia, não tinha telefone fácil não. Celular não tinha não. Podia ligar para casa uma vez por semana. Mas era uma forma de poder, quando eu estou com saudade, eu falar com o meu pai. A oração foi o que ele nos deixou para falar. Ó, que vocês estiverem com saudade de mim, vocês me ligam, fala comigo. E a gente pode falar o dia inteiro? Podemos falar o dia inteiro. Não procure palavras que já estejam como se tivesse um texto pronto. É diferente de rezar o rosário. É diferente de rezar um Pai Nosso, um credo, um glória, é diferente. E isso é um tipo de oração que nós podemos rezar juntos. E o poder do rosário, já falei com vocês, é algo, como diz Nossa Senhora, mais potente que uma bomba atômica. Mas estou falando quando você fala do seu coração para o coração dele. Muitas vezes nós podemos chegar perto dele e falar assim, está tão duro, meu filho, está difícil. É assim mesmo? Me dá graça. Me ajuda a entender o que o senhor está querendo me explicar, que eu não estou vendo. É conversa de filho com pai. Aqui, o caminho é esse mesmo, está certo? Eu não estou entendendo esse momento, está tão difícil. Fala com ele, está tão difícil ver a vossa vontade. Está tão difícil, eu não consigo compreender. Mas se o Senhor que eu confio, como se o Senhor é meu pai, e falou que é isso que é para fazer, eu creio, mas me dá força, me dá graça, me dá as graças que eu preciso para cumprir a vossa vontade, que eu sei que ela é perfeita. Me ajuda a ser um filho que é grato por ter sido adotado por ti. Isso é extraordinário. Por Jesus ter nos dado o direito de ser filho, filha de Deus, e ter uma vida que será eterna, e a gente não consegue compreender. É tão grande o que Ele tem para nós, que eu fala com Ele, é tão grande o que o Senhor tem para mim, que quem sou eu para compreender? Sou uma criança, mal tomo leitinho, não consigo ainda comida sólida, meu Deus, não consigo, é tão grande tudo, é tão grande. E Jesus nos devolveu, nos deu o direito de ser seu filho, sua filha. Então me ajuda a viver uma vida que seja digna de filho do Altíssimo. Então me ajuda a lembrar que eu tenho um pai, que eu posso rezar várias vezes ao dia, que eu não tenho hora marcada, que o Senhor está disponível para mim, que eu posso também, que eu devo ter os meus horários para que eu possa te ouvir. Me ajuda a treinar o meu ouvido para vos ouvir. Me ajuda a silenciar. Me ajuda a ir lá no fundo da minha alma, onde está o silêncio profundo, e falar com o Espírito Santo. Alma de minha alma. Isso é extraordinário, temos que aprender a rezar. Nós temos que aprender a estar e saber que isso é real, não é ilusão. Isso que me encanta. Eu posso falar e saber que eu sou ouvida e que Deus vai fazer. Ele vai interceder pelo filho dele. Isso é maravilhoso, gente. A oração, ela não tem preço, isso é um presente que Deus nos deixou. Mas nós temos que ter coragem e não desistir. A primeira oração, primeira leitura de domingo, é lindo, que é a leitura de Moisés. Quando o povo estava em guerra contra os amalecitas, contra Amaleque. Então, para poder ganhar a luta, Moisés começou a rezar com as mãos estendidas, pré-figuração do Cristo, né? Aí puseram uma pedra para ele assentar. Os braços foram pesando. Quando o braço de Moisés caía, o povo perdia. Levantava o braço de Moisés, o povo ganhava. O que é isso para nós? O que é isso para nós? Vocês não viram nenhuma relação nisso para você? Não viu? Nenhuma relação? De verdade. Não entenderam isso para a nossa vida hoje? Não. Então, todas as vezes que nós conseguirmos rezar e estivermos com as mãos levantadas, nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida. Então, a preguiça, o desânimo, a poltroninha, né? Luta, sair da poltroninha para rezar, luta. Todas as trevas, todas as batalhas que vocês tiverem que vencer, vocês vencerão, enquanto estiverem com as mãos estendidas. Mas se cair o desânimo, a preguiça, a tristeza, vocês vão sendo levadas para baixo, vão perdendo tudo.
É preciso então que a gente esteja com as mãos para cima. Então por isso que a gente reza junto, porque a gente sempre precisa de mais alguém que reze conosco. Quantas vezes você precisa, quando você não consegue mais rezar, está numa situação que você não é capaz mais, sempre tem um amigo, tem alguém que reza conosco e reza por nós. Isso é extraordinário. É isso, a comunidade junto. Quando Pedro foi preso, estava preso, o que a comunidade fez? Orou incessantemente, até Deus mandar o anjo lá dentro. Ele achou que estava sonhando e tirou ele da cadeia, soltou tudo, mandou ele vestir a roupa, veste a roupa, calça a sandália, cinge os cintos, vamos embora, Pedro. Tirou as correntes dele e foi abrindo as portas da prisão, e os guardas parados lá, foram abrindo as portas da prisão, saíram com Pedro. Pedro descobriu isso lá na rua, depois de passar por todos os portões. Então, os discípulos nos mostraram, Jesus, que é o nosso modelo de oração, nos mostrou que tudo que ele foi fazer, ele foi rezar primeiro. Quando Jesus foi assumir a vida pública, ele rezou 40 dias e 40 noites, fez jejum. Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele ficou a noite inteira em oração. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele primeiro rezou. Então, se ele rezou antes de tudo que ele foi fazer, imagina nós. A gente precisa aprender dele. Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel chegou para falar com ela, dar o anúncio, ela estava rezando. Então nós precisamos de aprender com eles, que em tudo primeiro a gente reza. Primeiro eu vou perguntar para o meu pai, se eu posso fazer isso ou não. Primeiro eu vou pedir uma opinião ao meu pai, eu compro isso ou não, eu caso ou não, eu vou ali ou não. Pergunta, só que me ama, que me conhece, está certo ou não, eu queria investir nisso, eu queria fazer outra coisa, conta para ele, queria mudar de cidade, de apartamento, pergunta, tudo. Filho, mas eu tenho que perguntar tudo, porque a gente tem que ser dependente dele como o ar que a gente respira, e nós não temos capacidade de decidir nada, porque sem mim, nada. A gente tem que entender isso. O dia que a gente entende isso, gente, isso é maravilhoso, porque você vai conversar com ele e fala, como eu não posso confiar em mim, porque eu não sei nada, não dou conta de nada, só me ajuda, me dá o caminho. Alguém ontem me perguntava no grupo de oração, como é que eu sei entre duas opções o que é de Deus? Uai, se você entregou, o que for dele, as portas se abrirão, o que não for dele, trava. É assim que a gente conversa com ele, de forma simples, que você consiga entender. Quando eu tinha que perguntar alguma coisa para ele, eu falava assim, Jesus, estou pensando em fazer tal coisa, vê se o senhor está de acordo, vou ligar para tal pessoa, ele tem meu telefone, eu tenho dele, e ele tem o meu, se o senhor estiver de acordo que ele vai me ajudar, eu vou ligar, ele vai atender, se não, eu vou entender que o senhor não concordou. Quando a pessoa atende, eu falo, ganhei, né, querido, tem certeza que você vai me dar. É assim, porque tem que ser uma linguagem que eu consiga traduzir o que Deus está querendo falar, porque a gente não consegue entender tudo, né? Eu falo com ele, se o senhor estiver de acordo. Então é essa liberdade de filho. Fala, Jesus, me ensina, o senhor andou em relação ao seu pai igual um girassol, o senhor girava em relação ao pai, tudo só fazia para o pai, me ajuda a ser filho, o senhor é filho de Deus, me ajuda a ser filho, me ajuda a ter essa disposição em rezar, me ajuda a começar a chamar Deus antes de eu rezar, para Ele poder me preparando o meu coração, me ajudando a desejá-lo, me ajuda, a gente reza antes, para poder rezar, começa a chamá-lo, fala que eu estou querendo rezar, para que Ele vá colocando o nosso coração disposto, que a gente tem que entender que muitas vezes o nosso coração é terra seca, sem água, é sério, muita gente a gente não consegue rezar, muitas vezes a gente não consegue expressar o que a gente está querendo, e a gente precisa falar com Deus com muita clareza sobre tudo, não omita nada, não esconda nada, fala com Ele com simplicidade, com clareza, eu preciso disso, igual a Nossa Senhora falou, não tem vinho, fala com Ele que precisa, toda a gente conversa com clareza, fala com Ele, eu tenho que falar com clareza, porque eu sou mais limitada, né, Senhor, não consigo entender tudo, as coisas do Senhor são grandiosas demais, e assim como Paulo falou para Timóteo, não desista, não desanime, mas filho, eu estou rezando, tem tempo, continue em oração, continue pedindo, continue falando com Ele, porque Deus não esquece, mas tem hora que a gente acha que Ele esqueceu, você fala com ele, o senhor está me vendo aqui? Deixa eu fazer um sinal para o senhor, está me enxergando? Deus não esquece de nós, o amor dele é uma coisa que eu acho que é absolutamente extraordinária, mas fala com Ele, não deixe de
colocar aquilo que está dentro do seu coração. Fala: Senhor, é tão difícil não desistir. A gente que nós somos um pequeno resto de cristão, nós estamos inseridos num mundo absolutamente ateu. Como é difícil, Senhor, ser cristão. Como é difícil se posicionar. Não é fácil não, é luta mesmo. Por isso eu tenho que rezar muito para dar conta. Só tenho que manter os braços erguidos, porque senão nós não vamos dar conta. Eu falava com uma adolescente no meu consultório de 12 anos: querida, você é cristã, sua família é cristã, mas nós estamos inseridos no mundo pagão. Suas amigas, 99% são pagãs. Você vai escutar muita coisa que não é o que nós, que cremos em Jesus, vamos fazer. Então tem que ter coragem de dizer não. É fácil? Não. Mas nós temos que de verdade nos entregar a Ele. Falar: é por Ti, porque ninguém pode merecer o nosso amor como Ele. Então, quando eu me entrego a Ele, e que eu aprendo que relacionar com Ele é algo sem preço, eu vou fazer somente aquilo que Ele me orienta a fazer. Ele é a única pessoa que ninguém merece, mas Ele em especial não merece ser magoado, ofendido, traído. Não podemos ser infiéis a Ele. Então, está saindo aí um novo estudo do Santo Sudário, se alguém tem oportunidade de ver. O Santo Sudário revela que Jesus sofreu. Todas as feridas dele contadas estão dando mais de 760 feridas no corpo. Reveladas pelo Santo Sudário, tem um cientista estudando. Ele já está rodando na internet. Aonde que ele foi todo machucado e cortado, inclusive na área genital. Nada, não há uma parte do corpo dele que ele não sofreu. E mostrou que a coroa de espinhos, na verdade, não foi aquilo que a gente pensa, mas foi um capacete de espinhos. E só na cabeça dele tem 50 buracos. E que humanamente ele não daria conta de ficar em pé quando Pilatos falou: eis o homem. E esse cientista diz: fiquei tão emocionada quando eu vi tudo isso, e disse: somente o amor por nós fez com que ele ficasse de pé. Deus Pai fala para uma mística: a única coisa que prendeu Jesus na cruz foi o amor por vocês. É algo extraordinário, é algo que a gente fica sem palavras. Como alguém pôde nos amar dessa forma. Essas coisas para que a gente possa pensar que Ele deixou na nossa mão uma arma, que é a oração. Porque Ele nos ama, então Ele quer comunicar conosco, Ele quer fazer com que a gente aprenda o caminho, com que a gente possa fazer o melhor, porque Ele nos ama, Ele quer nos ver felizes. Deus quer nos mostrar o melhor. Essa arma é rezar. Mas assim como os discípulos, nós podemos chegar diante dele e falar: Jesus, me ensina a rezar? Eu não sei. Me ensina. Assim como ensinou os discípulos: me dá um coração de filho, me ajuda a falar Abá, me ajuda a me entregar ao Pai, me ajuda a não ter medo de lutar aqui, me ajuda a não ter medo de me assumir cristã, mesmo que isso me leve à morte. Que eu não tenha medo de assumir que creio em Ti, que eu não tenha medo de assumir que a morte não tem a última palavra, que tudo que eu creio não está à vista aos olhos do mundo, que tudo aquilo que eu creio não é o que o mundo valoriza, mas é aquilo que o Senhor veio nos ensinar. Me ajuda a crer, me ajuda a rezar, me ajuda a Te desejar como meu bem maior, como meu grande amor, como a razão e a paixão por que eu vivo. Me ajuda a ter isso como princípio, um propósito de vida, Te amar até o fim. Mesmo assim eu não conseguiria amar nenhuma gota daquilo que o Senhor conseguiu me amar. Pensem nessas coisas. Não vamos desistir da oração. Permaneçam, persistam na verdade que Deus revelou, porque o mundo vai tentar ensinar tanta coisa errada para nós, vai tentar te seduzir, vai tentar te roubar. Resista. Resista. Quando tiver difícil, reze mais. Tiver triste, reze mais. Jesus, quando falou tiver triste, reze, Ele mandou chorar. Ele falou, reza. Quando tiver alegre, canta. Está difícil, reza mais. Fala com Ele, está duro, amigo. Me dá a sua força. Dai ao vosso servo a vossa força. É isso que a gente pede a Ele. Saber que Ele é companheiro de caminho. Ele é o meu companheiro, Ele é o meu amigo. Isso é uma coisa para mim que me deixa tão atordoada. Saber que aquele que é o meu Deus me permite chamá-lo de meu amigo. Ainda me alimenta todos os dias. É muito, né? É muito. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, que a gente não desista,
mesmo quando a gente não consegue entender, mesmo quando ela ficou de pé diante da cruz, vendo tudo que Jesus passou, sem ter noção do que queria vir, ela permaneceu de pé, rezando, entregando ao Pai. E mesmo no nosso momento mais difícil, quando você não conseguir compreender nada, apenas confie. Continue entregando, continue rezando, fala, não entendo nada, não estou vendo nada, mas eu creio, eu confio no Senhor, e sei que a última palavra da nossa vida só pode ser amor. Não fomos criados para a dor, mas para o amor. Então me ajuda, me fortalece, me dá alegria, coragem, e me traz no coração o desejo de estar sempre perto do Senhor, e isso chama-se oração. Que Nossa Senhora nos conceda essa graça, de rezar como ela, e sermos sempre pendentes do nosso Senhor. Que assim seja. Amém. Recomeçar diante de tantas situações da nossa vida, às vezes de perdas, às vezes de sonhos que foram frustrados, às vezes de relacionamentos, tantas coisas empregos que perdemos, tantas coisas que sonhamos e que não se cumpriram. Possível, é como a imagem dos discípulos quando Jesus é morto. E eles estão desolados, desorientados, confugindo o mar. Né? Então, às vezes, a imagem que a gente está também desolada, desorientada, não sabe qual caminho tomar. E Jesus aparece de manhã, não é? E quando Jesus chega, tudo muda. E Ele sempre sussurra no nosso ouvido que é possível recomeçar. Então, eu falava para vocês na semana passada que a gente precisa de palavras benditas, né? De palavras que sejam ditas para nós, para que a gente possa ter a coragem, ter o desafio de falar, eu posso recomeçar. Eu não preciso ficar sentado como vitimista da minha história, mas eu posso escrever um novo capítulo. Eu posso recomeçar. Porque Jesus nos dá a garantia da presença dEle conosco. E se Ele está presente, o nosso coração já se inflama. Então, nós vimos que a gente precisa da esperança e da confiança. São duas palavras. Que a gente precisa tomar a coragem de colocar o pé de novo na estrada e de entender que a vida te chama agora. A vida não te chama para amanhã, é para hoje. Então, quando a vida gritar por você, responda, presente. Eu estou presente. Aí, esse momento que a vida me chama. Porque a gente não pode andar arrastando a esperança. Naquele cansaço, sabe? Fala, estou cansada de esperar. Que nada, nós temos que estar renovados a cada dia, na certeza de uma presença que nos acompanha. Então, na confiança e na esperança, nós vimos que a confiança e a esperança do cristão tem um nome, que é Jesus. Essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa certeza da nossa caminhada, a certeza de sermos conhecidos e amados. Mas além dessas duas palavras que nós conversamos muito semana passada, nós temos mais 3 palavras que são necessárias no caminho para que a gente consiga voltar a caminhar. Então, a terceira palavra que a gente precisa é de reconciliação. São Paulo fala assim, em nome de Jesus eu vos peço, reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos convosco e com o outro. E o quanto é difícil, às vezes a gente pensa, não, imagina, Filó, não tem necessidade. Mas às vezes a gente perde alguém que a gente ama, e a primeira reação nossa é falar, eu briguei com Deus, estou de mal dele, porque Ele me tirou. Me tirou quem? De quem somos dono? Nós temos uma interpretação errada, não é? De que somos dono? Não somos dono de nada. As pessoas que nos são dadas, elas nos são dadas como um presente por um tempo. Só que a gente não acha isso. A gente nem pensa nisso, né? Então a gente se perde, achando que tudo é meu, né? Nada é meu. Tudo é do Pai, mas a gente não vive nessa realidade, não. Então a gente vive brigando com Deus. E com imagens de Deus que a gente precisa reconciliar. A gente acha que Deus é juiz, que Deus é aquele que eu posso negociar. Então, Senhor, se o Senhor me der isso, eu paro de fumar. Bom para você, vai desintoxicar. Para Deus, qual a diferença faz? Daqui a pouco nós temos quaresma e o povo fala, não, fiquei sem comer carne 40 dias. É mesmo, que bom para você. Para Deus serviu de nada, é nada mesmo. Se você tivesse pego essa carne e dado para alguém que passa fome, aí agradaria o coração de Deus. Mas você come carne todo dia, qual a diferença para 40 dias sem carne? Você pegou todas as outras proteínas. Compreende, Deus não é o Deus da troca, não. Se eu fizer isso, só faz isso? Não, são conceitos errados. Não, como que aconteceu isso comigo? Eu sou dizimista, frequento a igreja, vou à missa domingo. De vez em quando eu rezo um terço. Dou até uma roupa que eu não uso. Gente, os nossos conceitos têm que melhorar. Até entender que eu tenho um pai, né? Aquilo que eu falei semana passada, que sonhou comigo antes da criação do mundo, que contou todos os fios de cabelo da nossa cabeça e não cai nenhum sem que Ele permita. Que me ama incondicionalmente, que me aceita. Mesmo na miséria.
Ele me aceita do jeito que eu sou. Do jeito que eu estou, na verdade, porque Ele tem um sonho para mim. É diferente. Então eu preciso reconciliar com Ele. Eu preciso entender que Deus não está contra mim, Ele está a meu favor. Ok? Deus me ama. Se a gente não caminhar baseado nesse amor incondicional, a vida nossa, se ela não estiver sustentada por esse amor, a gente não vai andar. Porque os problemas vão chegar para todos nós. O que me sustenta? É a certeza de que minha vida não é um acaso. Ela tem um propósito. A vida é bem-aventurada. Apesar de eu estar vivendo um momento difícil agora, mas eu não estou sozinha, eu estou acompanhada. Essa certeza, essa é a fé que tem que deixar o nosso coração nutrido, alimentado, com coragem de começar de manhã. Então eu preciso me reconciliar comigo. E às vezes eu falo, mas como é que você faz uma dessa e erra desse jeito? Mas como é que você caiu nisso? Não, você é um fracassado, não, você não dará conta, você é um infeliz, nada vai dar certo. Eu já tinha te avisado que não ia dar certo, isso é a gente com a gente mesmo. São tantas vozes conosco que te destrói, que te humilha, que te põe para baixo, que te não dá coragem de levantar. Não é fácil aceitar que a gente é frágil, não é fácil aceitar que a gente é finito, não é fácil a gente ter uma sensação de onipotência. Quem adoece é o outro, quem morre é o outro, quem morre é o desavisado. Eu não, comigo nada acontece, eu sou bacana. Não, nós somos todos vulneráveis, todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós vamos viver a finitude. Todos nós às vezes caminhamos uma solidão. Então é preciso entender que somos assim. Não sou aquela imagem que eu gostaria de ser. Às vezes eu tenho que abraçar aquilo que eu não acolho bem em mim. Sem máscara, ok? Não adianta disfarçar, ter uma aparência e de atrás da aparência está podre. Então melhor assumir como somos. E saber que somos dependentes dele para tudo. Reconcilia com Deus, reconcilie com você, reconcilie com o irmão. E isso é tão interessante que está numa passagem da Bíblia em Marcos 1. Lembra quando Jesus entra? Ele entra numa sinagoga no sábado, que está em Cafarnaum. Quando ele entra, estava lá, a turma estava rezando, e essa pessoa que estava lá rezava. O que ele foi fazer na sinagoga? Foi lá porque ele rezava. E na hora que ele entra, um homem possuído de um espírito gritou, impuro gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vestes para nos arruinar? Sei que tu és o Santo de Deus. Às vezes a gente pensa assim, mas Jesus vai se preocupar com a minha vida cotidiana? Ele vai se interessar, por que você quer vir fazer na minha vida, Jesus? Ele se interessa sim, pelo nosso nada, pela nossa rotina ali, tão pequena, tão miserável. Fazemos uma vidinha tão mais ou menos. E ele se interessa, ele caminha junto conosco. Vamos ver que hora que essa pessoa percebe que eu caminho junto dela? De que a gente perceber isso é extraordinário. Mas quando a gente não percebe, ele tem uma paciência impressionante. Quando é que nós vamos entender que o centro do cristão, o centro da nossa religião, não está na culpa, mas está no amor que veio buscar aqueles que se perderam? Se vocês nunca se sentiram perdidos, como aquele pastor que foi atrás de você, lá naqueles caminhos, colocou você no ombro e te carregou. É um amor sem medida, desmedido. Deus amou sem medida, olha a cruz. Amor sem medida a cada um de nós, até o dia que a gente olhar para essa cruz e falar, foi por minha causa que ele viveu isso. Foi por mim que ele morreu. Essa frase é um impacto de muita conversão. Quando você conseguir olhar diante da cruz e falar, foi por minha causa que ele fez isso. Foi por amor a mim. Porque ele tem amor, a minha vida que será eterna. Quando a gente não entender isso, então essas tanto de vozes em nós vai nos perturbando, vai tirando você do seu centro, vai minando a sua relação com Deus, vai falando, você não vai a lugar nenhum, quem você pensa que você é? Porque já tem a turma que já fala isso com você, mas a turma, você com essas vozes dentro de você mesmo, isso te destrói. Então por isso que Jesus fala, cala-te e sai dele. Nós temos que ter coragem de abafar essas vozes que ficam perturbando a nossa vida e te diminuindo, te desorientando, te fazendo com que você fique pior do que você já estava. Então às vezes você está vivendo uma situação difícil, às vezes um desemprego, e você pensa, mas é isso mesmo, você não fala 10 línguas, o outro é competente, que tinha que assumir mesmo, você não, você é incapaz, você não tem competência, o outro é que é competente, mas você não tem a beleza do outro, o outro é que tem a beleza. Preste atenção como é que a gente se destrói. Na verdade a gente deveria, quando a gente compreende que Deus não está contrário, mas é meu favor, e que Ele me ama, eu falo, pode parar de falar bobagem? Porque eu tenho um pai que me ama. Então se hoje eu perdi o emprego, é porque o meu tempo nesse lugar encerrou. Mas Deus, que é o meu pai, meu Senhor, tem um outro projeto, Ele precisa de mim em outro lugar. É mais leve? É diferente. É diferente do que eu tentar me arruinar. É diferente de eu tentar ficar nutrindo em mim então uma mágoa e um desejo de vingança. Falar, fulano me traiu, mas eu vou vingar. Põe fogo na loja, mata o outro. Não. Até eu entender, né, gente, assim, eu sei que traição é uma das coisas mais difíceis de viver, adultério é uma das coisas mais difíceis de viver, mas quando a gente amadurece mais na vida, a gente pensa que o que mais livre une, o que é de mais libertador, a maior liberdade que pode unir duas pessoas é o amor. Eu não posso obrigar ninguém a me amar. Posso? Não. No meio de uma multidão dessa, eu olho para a pessoa e falo, é esse. Eu olho para a pessoa e falo, é ela. E isso um dia nós fizemos uma aliança de amor.
e por alguma razão, se essa pessoa desistiu, que pode ter sido homem ou mulher, desistiu de caminhar, eu não posso mendigar. Não se mendiga amor, não se mendiga atenção, não se mendiga afeto, porque eu sou filha do Altíssimo. Mas também não tem que matar o outro nem vingar. Eu respeito o outro que desistiu, eu lamento profundamente. Mas se a pessoa não quer continuar o caminho, que siga em paz. Mas até a gente ter essa liberdade em relação ao outro e dizer, você é livre para as suas opções, para as suas escolhas, mas também para as consequências da escolha. Tudo tem consequência. Mas se o outro arrepende e quer voltar, também é uma opção eu perdoar e fazer um outro caminho. Ok? Mas a gente tem que ser livre em relação a isso. Mas entender que Deus está junto e não contrário. E que se eu não me amar, não me aceitar, não me acolher, se eu não me perdoar, como é que eu vou dar conta de fazer isso com o outro? Não farei. Eu também tenho que ver a minha vida a partir de Deus. Pensem nisso. É preciso reconciliar. É preciso falar, puxa vida, filó, você não precisava ter feito isso, né? Fez errado. Mas eu também, eu me perdoo. É como é difícil a gente se perdoar, não é? Como é difícil a gente falar, eu te perdoo. Você fez uma bobagem ali, eu te perdoo. Eu mesma comigo. Como é difícil. Porque a gente às vezes tem uma imagem da gente muito perfeita. E não somos nada disso. Nós somos luz e treva. Aquilo que São Paulo falou. Eu não faço o bem que eu quero. Eu faço o mal que eu não quero. Porque dentro de nós tem uma ambivalência, tem o bom e o ruim que convivem conosco. Por isso é que a gente precisa trabalhar isso em nós, para que a gente possa ser transformado. Que é a quarta palavra. Que é quando eu aceito esse Deus que me ilumina, que me mostra, e Jesus fala isso de uma forma tão linda naquele livro Ensino e Êxodo, ele fala, como é que eu posso reconhecer que uma palavra que você está escutando pertence a mim ou não? Como é que você sabe que isso veio de Deus ou não veio dele? Como é que é essa clareza dentro de vocês? Porque tudo que é de Deus tem que te gerar paz e te promover. Deus jamais vai te oprimir. Deus jamais vai te humilhar. Isso é coisa do encardido. Deus não. O nosso Deus que nos ama, jamais Ele vai te oprimir. Jamais. Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos tirar das cadeias que nos aprisionam. Ele veio para nos colocar para cima. Ele veio para nos colocar de pé. Ele jamais. Então, a frase que você tiver dentro de você, falar com você para baixo, fala, não é Deus que está falando, eu posso falar com ela. Eu tenho autoridade de filho e digo para ele, cala e sai. Não me perturbe. Eu tenho um Deus que me ama. E eu vou mudar a história por causa da presença dele na minha vida. Então, nada pode nos fazer desistir por causa de um amor que me conduz. Compreende? Então eu preciso me reconciliar. Falar com Jesus, me tira, me quebra as imagens que eu carrego de Deus, as falsas imagens, e me ajuda a entender que eu tenho um Pai, que o Senhor veio revelar. Um Pai que me ama, que é amoroso, que é cuidadoso e que me quer com Ele. Quando eu consigo ver a minha vida a partir de Deus, quando eu consigo ver a minha verdade, de verdade, eu olho para a minha vida e encaro ela de frente, eu falo, eu sou isso mesmo? Eu olho de frente, eu consigo analisar minha vida pela palavra. Aí eu dou oportunidade a Deus de me transformar. Pensem, o cego encontrou Jesus e passou a enxergar. O surdo escutou, Jesus gritou por Jesus e aprendeu a ouvir. O paralítico, que aqueles homens tiraram o teto e desceram com ele, saiu andando. Até a água, quando encontrou com Jesus, virou vinho. E nós? Encontramos com ele quantas vezes na Eucaristia? Mudamos o quê? O que é a sua vida e o que é na sua vida precisa ser transformado? Porque às vezes a rotina é algo espetacular que ela nos organiza, mas ela se torna uma doença quando ela me engessa. E eu falo assim, a gente sempre fez assim, não preciso mudar. A nossa vida, a nossa caminhada, ela é uma sucessão de mudanças. Nós vamos transformando. Quanto mais eu encontro com Jesus na Eucaristia, mais eu tenho oportunidade de ser transformado. Porque aquilo que eu falei, Deus me aceita como eu estou, mas é porque Ele quer me transformar naquilo que Ele sonhou. Mas se eu não me permito essa abertura, se eu não permito ser transformado, Santo Agostinho faz uma análise tão linda disso que ele fala, o nosso coração foi feito para Deus. Então por que eu me transformo? Porque na verdade, o que Deus sonhou para nós é muito grande. O sonho que Deus tem para cada um de nós, gente, é algo espetacular que a gente não tem dimensão dele. Então nascemos, cada um de nós nasceu para brilhar, cada um de nós nasceu para ser muito grande aos olhos e da forma que Ele sonhou. Mas se eu não conseguir ver isto, se eu me aprisionar, quando que Ele vai conseguir me transformar? Nunca, porque eu não vou permitir. Eu engesso na minha rotina, naquilo que eu acredito e não ouso ir. Eu não ouso caminhar. Imagina, às vezes a gente precisa ser transformado na dor, na situação, e eu preciso do outro que me leve ao único que muda a minha vida. Aquele paralítico precisou de 4 amigos. Às vezes eu preciso dividir a dor. Às vezes eu preciso falar da dor. Às vezes é preciso falar com alguém que você está num relacionamento abusivo, que o outro abusa de você.
que o outro te maltrata, te humilha e te trata como um nada. E por que você permanece? Porque não tem a consciência que é filho do rei. E se somos filhos do Altíssimo, não podemos ser tratados menos do que uma princesa ou um príncipe. Ninguém pode tratar o outro e colocá-lo debaixo de um tapete e falar, você é um incapaz, ou você é isso ou aquilo. E nós permanecemos nisso por quê? Porque não acreditamos nesse amor. Por que não somos transformados? Por que se a água chega diante de Jesus vira vinho? Por que nós entramos na igreja, comungamos e saímos igual? Porque não acreditamos que recebemos Jesus vivo. Jesus fala que esse é um dos maiores sofrimentos da vida dele, é a hora da Eucaristia. Porque ele chega cheio de coisas para derramar em nós. E o nosso coração duro, incrédulo, acha que está recebendo um pedaço de pão. Se algum de vocês tem o livro da Catarina Emmerich, ouviram falar em Catarina Emmerich? Grande mística da igreja, que viveu com a Eucaristia, e que revelou, ela escreveu vários livros, né? Enquanto ela entrava em êxtase, ela comungava e entrava em êxtase. E um deles é sobre o Cordeiro, sobre a paixão de Jesus, que foi que Mel Gibson fez aquele filme, é todo baseado no livro dela. Se você lê o livro, é tudo que o Mel Gibson colocou no filme. Então, no momento que Jesus faz a instituição da Eucaristia, vocês virem a descrição da Catarina Emmerich, naquela ceia, quando o céu se abre, e como todos os anjos se prostram, quando ele vai se tornar, em cada migalha de pão, em cada gota de vinho, é o sangue e o corpo de Jesus. E nós recebemos, entramos na fila e não percebemos onde estamos. É para ser qualquer coisa ser curado, é para a gente ser transformado, é para a gente falar com ele, Jesus transforma isso, então não esconda dele aquilo que na sua vida está precisando ser mudado, não mascare, não venha até ele cheio de máscara, cheio de maquiagem, mostra a sua nudez, mostra a miséria, mostra a fragilidade e fala, eu sou isso, mas não quero ser isso, eu sou sua filha, me transforma. Não permita, Jesus, que eu me tranque num quarto e veja o mundo apenas por um buraquinho da fechadura e acho que isso é o tudo. Não, Senhor, me ajuda a abrir a porta de descobrir um mundo novo que o Senhor fez para mim. Me ajuda a descobrir um horizonte. Me ajuda a descobrir que eu posso sonhar e voar, porque eu sou sua. Me ajuda a não ter medo de ser transformada. Me ajuda a entender que se até aqui eu caminhei dessa forma, é porque eu não tinha uma consciência plena. Mas agora que eu tenho consciência de um Deus que me ama, que eu tenho um Pai que me ama, e que uma das coisas que mais me emociona é saber que Ele espera cada um de nós. Ele me espera. Eu acho que Ele faz a continha lá, menos um dia que ela viveu, daqui a pouco ela está aqui. Mesmo que isso para nós seja, falei, para com esse assunto. Mas é verdade. Ele nos espera para uma vida que a gente não tem dimensão. Deus nos aguarda. Um dos corpos que estão incorruptíveis, que está mais lindo, é a Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora de Lourdes. Vocês já viram que coisa mais linda? Ela está uma menina dormindo com as mãozinhas. E isso tem 145 anos que ela morreu, de mãozinha posta. E ela está lá onde as freiras estão, e o cabelo dela tem que ser cortado, e as unhas também, porque continua crescendo. E o sangue dela não está coagulado, está líquido. É extraordinário, gente. O nosso Deus é algo de nos tirar a fala. E a gente ainda encontra com Ele e morre de medo dEle. Por quê? Se rasgue diante dEle e fala, Jesus me transforma, igual o Senhor fez com aquele paralítico. Porque o que mais pode Jesus fala, o que mais pode te paralisar e não deixar você ser transformado? O que vocês acham? É o quê? É o nosso pecado. O pecado te aprisiona. Mas se você procura um confessionário, procura um sacerdote e Jesus te perdoa, é igualzinho se você estivesse num barco a remo, que o remo está quebrado, ele dá uma batida no remo, ele faz um vento, que o barco voa. Nós somos igual um barco, mas não fomos feitos para poder ficar ancorado no cais. É para voar, é para viajar, é para estar em alto mar, não é para ficar preso. Peça a Ele, fala, Jesus, o que na minha vida me aprisiona? Qual é o medo que eu tenho de ser transformado? Qual é o medo que eu tenho de mudar de situação? Qual é o medo que eu tenho de enfrentar um novo desafio? Qual é o medo que eu tenho de mudar de situação? Se agora eu era um funcionário, virei um gerente, virei um CEO de uma empresa, virei um dono, mudei de faixa, mudei de opção. Medo de quê? Se eu tenho Deus comigo. Se Ele vai ficar do nosso lado, vai nos orientar. Não, Senhor, mas eu tenho pavor de relacionar. Porque eu fui magoado uma vez, fui ferida, e eu tenho medo de ser ferido de novo. Então peça a Ele cura. Qual é a única coisa que nos cura? O que é a única coisa que cura? Não é o remédio médico. O que cura? O amor. O amor é a maior força do universo, né, gente? É a única coisa que cura. Eu já vi gente levantar de coma por causa do amor. É a maior força que existe no mundo, é o amor. É a única coisa que te transforma, é o amor incondicional de Deus. É quando você se sente amado de uma tal forma, que você é restaurado, e Ele fala, aos olhos do mundo a gente pode não valer nada, é menos um, mas para Ele, nós somos 100%. Porque Ele morreu por nós. Isso é algo para pensar. São as 3 coisas que Deus nos deu para a gente contemplar em silêncio. A cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. São 3 grandes mistérios para pensar, para admirar, para olhar e para ver o que a gente aprende.
Então, o dia que vocês entenderem esse amor, confiar nesse amor incondicional, é claro que eu vou querer ser transformada. Fala, Jesus, olha a minha vida sob o seu olhar. E o que precisa ser mudado? O que na minha vida eu vivo que não te agrada? Em que ponto eu estou da minha vida que eu não caminho como eu deveria caminhar, sendo filho de Deus? Pensa qual situação da sua vida que não agrada a Deus. Pensa em qual situação você gostaria que estivesse cursando diferente. E tenha coragem de entregar para Ele. Porque Jesus é tão doce, que até a transformação que Ele faz em nós é doce, é suave. Deus não nos agride, Ele nos espera. Ele espera a hora que a gente já está amadurecendo, está pronto. Acho que só Nossa Senhora que foi e fez uma transformação louca, porque Ele pegou ela pela mão e fez ela correr. Ela começou como uma menina, e teve que amadurecer, e tudo que ela conhecia, ela teve que viver de uma forma tão intensa. Mas Deus vai agir na nossa vida à medida que você permitir. Pense nisso cada vez que entrar para a Eucaristia. Fala, Jesus, eu venho impuro aqui. Me transforma, me faça capaz de fazer o bem, porque o bem não habita em mim. Então eu não sou capaz, por mais que eu queira fazer o bem, eu dependo do Senhor para fazer o bem. Essa é a carta que está nos Hebreus, que nós lemos no sábado. É Deus que nos faz apto a fazer o bem, porque a gente sozinho não é capaz de nada. Sem mim, nada. Mas é o amor dele, a bondade, é o poder que pode nos fazer o bem. Quantas atitudes nós podemos transformar a partir do momento que eu me reconcilio, a partir do momento que eu perdoo alguém. Isso é extraordinário. O perdão só pode vir de Deus, porque a gente do ponto de vista humano, a gente não perdoa, a gente traça vingança. Fala, mas eu vou te pegar na reta. Deus fala, nada, vem cá, querido, deixa eu te ensinar um outro caminho. Mas é Ele que transforma, é Ele que me faz ver a minha vida sob um outro olhar. E aí é tão interessante tudo isso, porque à medida que eu vou tomando consciência daquilo que sou um filho amado, e que vivo uma situação difícil, e que eu descubro que eu posso mudar a minha história e caminhar diferente. A última palavra é a inquietação. Por que o ser humano é inquieto? Porque a gente tem processo de transformação. Então é belíssimo quando vocês lerem em João capítulo 1, quando Jesus faz uma pergunta, né? Porque vocês imaginam, os discípulos de João estavam com ele, João Batista. Jesus passa, ele fala, eis o Cordeiro de Deus. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus foi passando e viu que tinha duas pessoas com ele. Um era André e o outro era o discípulo que não tinha nome. Quem era o outro discípulo que não tinha nome? Você, sou eu, né? Que vai atrás dele, e a primeira fala de Jesus, a primeira pergunta, Jesus fez 217 perguntas na Bíblia, e a primeira que ele faz é, o que procurais? Essa é uma palavra para você hoje. O que você procura quando você vem aqui? O que você procura quando você vai rezar? O que procurais? Qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? Vai ficar pobre, filho. Perdeu o emprego. O que é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? É perder o desejo de Deus. É perder o desejo de caminhar, de ter uma paixão, de viver uma vida com sentido. Sabe quando a gente se acomoda naquilo e se arrasta, e a pessoa fala com você, o que você tem? Você fala, nada. Você está triste? Não. O que aconteceu? Nada. O que você quer? Nada. Misericórdia. Isso é assídia. É aquela pessoa que não deseja nada, aquela vida, é o que eu falo de água de chuchu rala, é aquela coisa que não tem sal, nem tem açúcar, aquela coisa sonsa, insonsa, pelo amor de Deus. A vida tem que ter paixão. Se o Evangelho não fizer você ter paixão, não te revirar, por isso que o livro mais de inquietude que existe chama Evangelho. É a Bíblia, porque Jesus está sempre te questionando, Ele está sempre fazendo uma pergunta, o que você procura? É muito grave se a gente for sequestrado pelo consumismo, que faz com que você ache que o seu desejo está resumido naquilo que o dinheiro te dá. É muito pobre. É muito pobre. Você achar que aquilo que eu possuo na mão é o desejo que resume a minha vida, é pouco demais. É muito triste uma pessoa que não deseja nada, uma pessoa que não quer nada, uma pessoa que fala, tanto faz chover, eu fazer só. Pelo amor de Deus, tem que ter energia na vida, tem que ter paixão pela vida, tem que ter paixão pela causa de Jesus, tem que ter paixão para viver uma vida que o agrade, tem que ter paixão para chegar no céu, tem que ter paixão para fazer de tudo para não passar pelo purgatório, tem que ter uma paixão para viver tudo isso, viver a nossa fé, e se precisar ir até o sangue, por Ele, mas somente por Ele, por mais ninguém. Quando naquela festa de Cristo Rei, que tem uma revolução que pega o pessoal, que eram famosos cristeiros, que pega uma criança e um tio dele fala com ele, um menino de 11 anos, fala por favor, que vivo na época um presidente de um país, e o tio dele fala, por favor, fale isso. Aí na hora que vão pegar o menino, ele fala, fale, o que você tem que dizer? Ele fala, viva Cristo Rei. E é morto. Era uma criança. Será que a gente tem coragem? Então, qual a pior coisa que pode acontecer? Eu não saber o que eu desejo. Então, quando Jesus vira para trás e pergunta hoje no seu olho, o que procurais? Agora que você
precisa recomeçar a sua vida. Seja por uma infidelidade, seja porque você desistiu de alguma coisa, seja porque perdeu alguém. Não fique parado no dia da dor, não fique parado no dia que você descobriu a traição, não fique parado no momento que alguém morreu, não fique parado no dia que você perdeu o emprego. Levanta. Quando Jesus, ele pega o paralítico, ele fala com ele, de pé. Essa é a palavra da ressurreição. Essa é a palavra que ele quer dizer para cada um de nós, de pé. Eu não te fiz para ficar deitado. Você é minha imagem, a minha semelhança. Anda como meu filho, na minha presença. Porque eu estou aqui. Então eu garanto a minha presença. Eu te abençoo, eu te conduzo, eu não te abandono, eu não te traio. Apesar das suas infidelidades, todo dia. Né? A gente tem que falar com ele todo dia de manhã. Jesus, eu chego no espelho e falo com ele, Jesus está me vendo? Está entendendo? Sou eu mesmo. Olha para mim. Presta bem atenção como é que eu estou vestido, para você não me perder no meio do povo. Porque vai que você me perde. E se o Senhor não ficar a prestar atenção, eu te perco, eu te traio. Por muito menos que 20 moedas. Eu te traio facinho, se o Senhor não ficar perto. Fica de olho em mim, que eu não presto. Tem que falar isso com ele todo dia de manhã. Porque o mundo te seduz. E você deixa Jesus facinho. Fala com ele, daqui a pouco eu volto, tá? É assim. Então até termos consciência que de verdade, o propósito de Deus na vida de cada um de nós é algo extraordinário. Que Deus nos fez para uma coisa muito grande que a gente não tem dimensão. Que somos filhos amados, sonhados e desejados. E isso, se não ficar gravado no seu coração, o vento que bater te derruba. Não pode, a gente não é derrubado por causa dele. Ele que nos sustenta. É essa certeza absoluta que vai te manter no caminho. Então eu posso recomeçar quando Jesus sussurra no seu ouvido. A história não acabou. Lembra dos lençóis dobrados? Quando Madalena chega no sepulcro e Jesus não está lá. O sepulcro está vazio. Isso é extraordinário. O sepulcro está vazio porque a história não acabou. Tem muito por vir. Por isso que Madalena não encontrou um sepulcro habitado. Era como se Jesus deixou tudo dobradinho e falou, daqui a pouco eu volto. A história não acabou. É isso que tem que nos manter, porque ele pode chegar a qualquer hora. É isso que tem que manter a minha vida em vigilância, em atenção à presença de um Deus que eu caminho com ele. Aquilo que Zacarias falou, que eu possa andar na vossa santíssima presença, em santidade e justiça, todos os momentos da minha vida. Sabendo que eu estou com ele, olhado por ele, amado por ele e voltando para a casa dele. Que eu vim do amor e volto para o amor. Essa consciência tem que permear a nossa vida, senão os problemas de cada dia nos destroem. Mas é importante que a gente compreenda que em cada manhã eu recomeço. Todos os dias a gente tem problema, ok? Todos. Não há vida sem conflito, não há vida sem crise. Não há. Mas eu posso transformar. A vida sem crise é aquela vida, sabe aquela água parada? Aquilo não motiva ninguém, aquilo não faz ninguém crescer, aquilo não faz ninguém acordar para um desafio e falar, mas por causa dele eu venço. Compreenda, a gente tem que ter coragem de enfrentar o mundo por causa dele. Essa vida sem desejo, essa atonia da alma, isso é um desastre que pode acontecer na vida de um cristão. Não ter paixão pelo Senhor teu Deus. Não ter paixão para viver as coisas. E hoje vocês pensem nessa frase. Que procurais? Qual é o desejo mais profundo da sua alma? Fala, filho, eu nunca pensei nisso. Que bom que hoje pensa. Que procurais? Quem é você? Pare e pensa. Não se defina pela sua profissão. Mas se defina quando você não tiver nada. Inclusive se estiver nu. Não na roupa, na alma. Compreenda isso. Quem sou eu? Que mistério é esse da minha vida? Que mistério é esse de um Deus que me ama, que me convidou à existência, que me presenteou com tantas pessoas, com tantos talentos, e me colocou aqui para poder caminhar com eles? Mas voltar um dia para casa. Mas não vou levar nada do que ele me presenteou aqui, não é? Tudo aqui eu deixo. Mas vou levar somente o quê? O que eu levo? Qual é a única coisa que eu vou poder levar para Jesus? Somente o amor que eu tiver vivido. Mais nada. Mais nada. Por isso a gente tem que pedir a ele, me dê a graça de te amar mais. Vocês já pediram isso para ele? Jesus, me dá a graça de te amar mais, eu quero te amar mais. Me ajuda a te amar. Me ajuda, eu quero viver uma aventura com o Senhor como os discípulos viveram. Eu quero ser pescador de homens. Eu quero viver uma vida que tem sentido. Eu quero envelhecer, ser consumido, sabendo que é por ti. Eu quero, quando ele perguntou para os discípulos, que procurais? Ele falou, venha ver. Será que a gente tem coragem de ir? Venha ver, caminhe comigo. Ande na minha presença. A gente não pode ficar paralisado. Vamos pedir a Jesus hoje que nos liberte. Às vezes do dia da dor, de uma notícia que me paralisou, de um medo que eu tenho. Fala, Jesus, todo obstáculo à transformação são os meus medos. É a minha paralisia. Me tira da paralisia, como se eu tirou aquele paralítico que estava numa cama e só depois ele para andar. Faz isso comigo. Põe minha vida em movimento. Faz com que o Espírito faça com que minha vida esteja em movimento. Aquilo que, quando Bernadette ela foi avaliada por uma equipe de Roma, né? O Vaticano mandou uma equipe de homens, de cardeais, para poder avaliar Elizabeth, para ver se ela não estava mentindo, se ela não estava imaginando. E aí um deles, no final, pergunta para ela, como é que você sabia que você tinha que ir na gruta?
Ela falou, eu não tenho palavras para decidir, para explicar. Mas depois ela falou, eu não sei explicar direito. Depois ela explicou, eu acho que eu sei explicar. É o vento que me levava. Quem é o vento? É o Espírito Santo de Deus. A nossa vida tem que ser movimento. A vida cristã não pode ser parada, não pode ser morta, não pode ser uma água parada como o mar morto. Senão você vê que não tem nem peixe quando gera vida. A nossa vida tem que gerar vida. A nossa vida tem um propósito. Nós temos que lembrar que a nossa vida foi feita para algo muito maior. Então não é uma traição que me põe no chão. Não é uma infidelidade que me destrói. Não é um desemprego que me destrói. Não é porque eu fiquei quebrado financeiramente que me destrói. Não é isso que me destrói. A minha vida tem um propósito maior. Isso vocês têm que saber. Qual é esse propósito? Você vai descobrir diante dele, com ele, diante da palavra dele, em cada Eucaristia que você tiver. Fala com ele, vai fazendo na minha vida aquilo que um dia o Senhor sonhou. Me ajuda a ser o seu sonho de amor. Me ajuda. Eu quero amar mais, eu quero viver mais a verdade. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a esse abandono nas mãos de Deus, esse abandono de viver a vontade dele. E aí, para me encerrar, eu quero terminar com a palavra de Isaías, que está em Isaías 35, porque às vezes a gente chega aqui tão abatido, e às vezes, quando a gente vive uma situação muito difícil na vida, e que a gente às vezes não quer recomeçar, a gente quer desistir, a gente fala, porque a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, não é quando ninguém te espera mais, quando você vai chegar em casa, mas você não espera mais nada da vida. Achar que a música já acabou, que os jogos já encerraram, e você espera, assim, como angústia, o fim que não chega. Não, Deus não nos fez para isso, de jeito nenhum. Deus nos fez para muito mais, né? É algo extraordinário na nossa vida, né, gente? Deus pega a gente assim do nada, né? E faz algo que ninguém pôde pensar que Ele faria. Por isso Ele é Deus. De todo mal, Deus tira um bem. Se não fosse assim, Ele não seria o Todo-Poderoso. Quando a gente pensa que acabou, Ele fala, nada, bom, só está começando. Deixa eu fazer para você ver. Deixa agora eu ser o protagonista. Eu falo que a melhor parte da nossa vida é quando a gente fala, não, agora não dou conta de fazer mais nada. Eu falo, uau, agora chegou a vez dele. Agora é a vez da coisa brilhar. Agora é a vez de fazer uma história completamente diferente. Uma coisa que ninguém pensou. Claro que não, porque Ele que é Deus. Então, vamos pedir a Ele a graça, ser criança, a graça dessa confiança incondicional, a graça desse abandono e falar, eu creio que o Senhor me amou, por isso me criou, e que o Senhor tem um projeto imenso para mim. Então, independente da situação de sofrimento que eu estou vivendo, hoje, eu posso recomeçar, porque o Senhor é meu Deus. Então, a palavra de Isaías é, quando ele diz, fortaleceis as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações deprimidos, sede fortes, não temais, eis vosso Deus. E ele diz, ele quer nos dizer que o nosso jugo está encerrado. Deus veio para nos libertar. Não tenha medo de viver essa confiança incondicional em Deus. Seja de onde você estiver, a mão de Deus não é curta para te ajudar. E nós queremos encerrar com a mesma música da semana passada. Não há noite mais escura, não existe, que possa impedir um novo dia de amanhecer. Sede corajosos, fiquem de pé, para que vocês possam caminhar na verdade, diante daquele que nos criou. Ano novo, repleto da graça de Deus.